Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um, para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. Santifica, Senhor, a minha família. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira. Amanhã, só lazer, né? Ou dar um passeiozinho rápido, ou fica em casa mesmo, comendo aquela pipoquinha e assistindo aquele filme com os familiares, não é mesmo? Então, ó, e como hoje é sexta-feira, nós vamos trabalhar com português e geografia, tá certo? Então vamos à nossa agenda. A agenda é esta aqui, certo? Português, livro, páginas 101 e 102. E geografia, no livro, páginas 363 e 364. Copiem aí, pronto? Vamos começar com português, ok? Nós iremos começar com português. Ok? E vamos começar fazendo a correção das páginas 98 e 99, certo? Então vamos corrigir logo essas páginas. Correção. Noventa e 99, ok? Então vamos começar? Todos abriram o livro? Abram aí na página 98 logo, para fazermos a correção. Pronto, posso começar? Pronto, na página 98, nós temos o seguinte: conhecendo o texto. Aí nós temos: ler as informações que compõem a parte superior da conta, né? No caso da conta que vocês têm aqui, né? É preciso cuidar da água. Então, na conta de água, né? Que vocês vão olhar, vão observar.
Aí, letra A. Qual é o nome e a sigla da instituição que a emitiu? Então, o nome é, presta atenção, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, certo? E a sigla é CAESB, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. CAESB. CAESB. Essa é a sigla, certo? Companhia, certo? De Saneamento Ambiental do Distrito Federal. CAESB. Ok? Essa é da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Letra B. Segunda não. Letra B, né? Essa é a letra A. Letra B. A qual mês a conta se refere e qual foi a data de vencimento? Então, vai a resposta aí, viu? A conta refere-se ao mês de fevereiro de 2019 e a data de vencimento foi em 23/2 de 2019, certo? A resposta da letra B. Agora a letra C. A categoria da conta é comercial, industrial ou residencial? Resposta: residencial. Pronto? Segunda questão. Ainda da página 98. Leia os itens que estão na linha da palavra hidrômetro relativo ao consumo medido e ao consumo faturado. Há correspondência entre o que se mediu e o que se faturou no mês de referência? Explique. Aí a resposta: sim. Nos dois campos foi indicado o mesmo número, 17. Certo? Terceira questão. Identifique na linha leitura a data em que a leitura do hidrômetro foi feita e a data da próxima leitura. Copie-as. Resposta é leitura 5/2/2009 e a próxima leitura 8/3/2009. Certo? Quarta questão. Letra A. Conforme os dados do recorte no período de um ano, em quantos meses foram consumidos 10 metros cúbicos de água? Resposta: em 6 meses. Letra B. Durante esse mesmo período, em quantos meses foram consumidos 11 metros cúbicos de água? Resposta: em 5 meses. Letra C. O que é possível deduzir do consumo apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2019? Resposta: é possível deduzir que o consumo aumentou consideravelmente. Certo? Então, terminamos a página 98. Vamos para a página 99. Certo? Quinta questão. Quais tarifas foram cobradas na conta de água em análise? Tarifa de água residencial e tarifa de esgoto residencial. Certo? Sexta questão. O código de barras
é a representação gráfica de uma sequência numérica utilizada para a identificação. Trata-se de um conjunto numérico único, ou seja, não existem produtos diferentes com o mesmo código de barras. Veja, além das contas de água, onde mais podemos encontrar esse tipo de código? Então, resposta: nas contas de luz, de telefone, em boletos bancários, em embalagens de produtos. Né? E ainda tem mais coisas que podemos encontrar esse código de barra. 7ª questão. Ao perceber que o consumo de água aumentou muito, que medidas podem ser adotadas pelos consumidores? Né? Conversa com o colega, do professor, e liste algumas ideias. Então, ó, podemos colocar aí o seguinte: as causas do aumento, né? Adotar medidas para combatê-las, como? Aí nós temos que o quê? Verificar se há vazamento, né? Se tem alguma torneira vazando. Rever como a água está sendo gasta. Corrigir o mau uso dela. Reclamar à companhia de água e esgoto, caso tenha havido erro na leitura do hidrômetro. Certo? Então, essas são algumas medidas. Se vocês colocaram outras, não tem problema, podem deixar, certo? Colocaram outras medidas para evitar vazamento de água, desperdício de água, não tem problema, podem deixar, ok? Aqui foi alguns que eu dei para vocês colocarem. Mas se vocês já colocaram, né, algumas medidas, não precisa apagar, tá certo? Ok, entenderam? Agora, vocês vão colocar na página 100, em classe, e a data de hoje, certo? Coloquem aí, em classe, e a data de hoje. Coloquem aí, em classe, e a data de hoje. Pronto, colocaram? Então, nós vamos ver aqui, né? Estamos vendo aqui já o verbo subir. O verbo subir, ele pertence à terceira conjugação, não é isso? É a terceira conjugação, porque termina em ir. E o verbo subir, ele é o infinitivo, certo? É o infinitivo dele, é esse aqui. O infinitivo é subir, não é? Subir e termina em ir, que pertence à terceira conjugação. Nós sabemos que a primeira conjugação termina em ar, a segunda termina em er e a terceira termina em ir, não é? Por sinal, o verbo por, ele também pertence à segunda conjugação, certo? Que era o antigo verbo poer, né? Então, o verbo por, ele pertence à segunda conjugação. Aí nós temos aqui, as terminações dos verbos informam quando ocorre o fato, subir, não é? A primeira ação ocorreu em um momento anterior ao atual, porque o verbo está no passado. A gente sabe que os verbos, ele tem o passado, né? O presente e o futuro. Não é isso? Nós sabemos disso aí. Que nós temos o pretérito, né? O pretérito são passados, né? Só que temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o mais que perfeito. Não é isso? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, né? Mais que perfeito, que pertence justamente, né,
Aqui, ó, pretérito. Pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Do modo indicativo. O futuro, nós sabemos que são dois. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é o futuro que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito é o que já aconteceu antigamente. Não é isso? Aí nós temos aqui. A segunda ação ocorrerá em um momento que ainda virá, né? Porque o verbo está no futuro, então subirá. A terceira ação ocorre no momento atual, porque o verbo está no presente, sobe, né? Aí vocês têm aqui, verbo subir, no presente do indicativo. Aí nós temos o verbo subir no presente, no pretérito e no futuro, certo? Aí nós temos o verbo subir no presente. Eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Não é isso? Agora, no pretérito. O pretérito é o passado. Foi o ontem. Ontem eu subi, tu subiste, ele subiu. Nós subimos, vós subistes e eles subiram. No futuro, é o que ainda vai acontecer. Então, se ainda vai acontecer, é eu o quê? Eu subirei, tu subirás, ele subirá. Nós subiremos, vós subireis e eles subirão. Não é? E esse irão é diferenciado, não é, do ão e do ão. Aqui pode ser, né, passado. E aqui é futuro, não é isso? Aqui, com M é passado, com tio é no futuro, ok? Então, vocês estão vendo aí o verbo subir, né? Que vocês têm no livro de vocês. O verbo subir, certo? Mas nós temos também, gente, o verbo pôr, não é? Eu disse a vocês que o verbo pôr, ele pertence ao quê? A segunda conjugação, não é? O verbo pôr, ele pertence à segunda conjugação, que é o verbo, ó, pôr, certo? O verbo pôr pertence à segunda conjugação, ok? E os seus derivados também, né? Que são pôr, recompor, dispor. Tudo isso pertence à segunda conjugação. Então, vamos conjugar o verbo pôr agora, né? No presente do indicativo, certo? Nós vamos conjugar o verbo pôr no presente do indicativo. Então, vamos ver como é no presente do indicativo o verbo pôr. Então, vamos ver. Aqui são as pessoas do verbo, né? Eu, tu, ele. Não é isso? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Aqui são as pessoas do verbo. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Não é? São 3. Aí vamos ver aqui. O verbo pôr. Eu ponho. Tu pões. Ele põe. Nós o quê? Nós. Eu ponho, tu pões, ele põe. Não é isso? Nós pomos, vós pondes e eles põem. Certo? Então, ó, eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem. Certo? Aqui é o verbo pôr, certo? O verbo pôr, o verbo colocar, né? Põe o livro na estante, então coloca o livro na estante. Não é isso? Então, é o verbo pôr. Aqui é no presente, certo?
Este é o presente. Presente, certo? O infinitivo é o verbo por, pertence, né, à segunda conjugação e no presente nós temos, leiam aí comigo, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes e eles põem, não é? Copiem aí. Pronto, aqui nós temos o verbo por, né, que é o infinitivo, no pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, certo? O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Nós vimos o presente e agora estamos vendo o passado, certo? Um passado mais recente e um passado mais distante. Então nós temos aqui, ó, pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes e eles puseram, certo? Aqui no pretérito imperfeito, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhas e eles punham, certo? Então, esse aqui é o pretérito perfeito e este aqui é o pretérito imperfeito, certo? Agora, nós vamos fazer um exercíciozinho treinando, certo? Com o verbo por. Vamos treinar um pouquinho? Copie esse aí no caderno de vocês e vamos agora exercitar um pouco com esses verbos. Então vamos ver aqui, né? Aqui eu tenho, ó, complete as frases colocando o verbo por no presente, né? No presente é eu ponho, tu pões, ele põe, né? Nós pomos, vós pondes, eles põem, né? O presente, ok? Então, aqui nós temos eu, as compras no carro. Eu o quê? Eu ponho, não é isso? Eu ponho. Eu ponho as compras no carro. E ele põe o nenê no carrinho. E ele põe, certo? E ele põe o nenê no carrinho, certo? Aqui, tu, os brinquedos na sala. E vocês, a bola na cesta. Tu, o quê? Tu, como é, gente? Digam aí pra mim. Tu pões, não é? Tu pões. Tu pões, certo? Tu pões os brinquedos na sala. E vocês o quê? Põem, né? Vocês põem a bola na cesta, tá certo? Então, ó, aqui, ó, eu ponho as compras no carro e ele põe o nenê no carrinho. Tu pões os brinquedos na sala e vocês põem a bola na cesta, ok? Copie aí. Pronto, aqui nós temos a letra C e a letra D, certo? Na letra C, nós temos eles, os doces na geladeira, enquanto nós, as rosas no vaso, certo? Aí nós temos vocês, os bombons na caixa e eles, os presentes na sacola. Então nós temos aqui eles. Eles o que, gente? Eles como?
Vamos, Mariana, me digam. Eles põem, não é? Eles põem os doces na geladeira. Enquanto o que, Mariana? Enquanto nós o que? Nós pomos, né? Enquanto nós pomos as rosas no vaso. Letra D. Vocês, os bombons na caixa. Vocês o quê? Vocês põem. Vocês põem os bombons na caixa. E eles, Gabriel, como é, Gabriel? E eles o quê? Os presentes na sacola. Eles põem, não é? Põem. Eles põem os presentes na sacola, não é? Então, nós estamos vendo aqui o verbo pôr, não é? Que pertence à segunda conjugação, que termina com er, não é? Deixa eu ajeitar aqui. Verbos. Né? Então aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com as frases, colocando o verbo pôr, né, no presente. Então, ó, eles põem os doces na geladeira enquanto nós pomos as rosas no vaso. Vocês põem os bombons na caixa e eles põem os presentes na sacola, né? Copiei aí para eu apagar. Então, fizemos o exercício, né? E agora nós vamos fazer um ditado mudo. Está chegando o Natal, não é? Nós sabemos vários símbolos, conhecemos vários símbolos do Natal, que é a árvore, Papai Noel, a guirlanda, não é? O advento, que é a guirlanda, não é isso? As velas e muitas outras coisas que nós temos como símbolo do Natal. Então, o Natal está se aproximando, dia 25 de dezembro é o dia do Natal, não é isso? E, como estamos dando início ao Natal, nós vamos fazer hoje o quê? Um ditado mudo, não é? Um ditado mudo natalino. E o que é um ditado mudo natalino? Um ditado mudo natalino é aquele ditado onde aparece o quê? As gravuras, né? Ou seja, as figuras. E ninguém fala. Então, vocês já estão com o lápis, já estão com a borracha e o caderno. Vão observar as figuras que vão aparecer, certo? Eu vou colocar um videozinho. Vocês vão ver as figuras e vão escrever o nome de cada uma delas, certo? E no final do vídeo tem justamente a correção, para vocês verem se acertou ou errou, tá certo? Então vamos fazer o ditado?
E aí, gostaram do ditado? Viram quantas figuras do Natal, né? Quantos símbolos apareceram, né? Fizeram a correção. Quem errou apaga e conserta, né? Não é isso? Então, viram, treinaram, né? Como é que vocês estão na escrita, ok? Agora, terminamos português e vamos passar agora para geografia, ok? Então, peguem o livro e abram na parte de geografia. Eu vou dizer as páginas, ok? Geografia, não é isso? Então, estamos começando geografia. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as opções de trabalho que temos na zona rural, não é isso? As opções de trabalhos que temos na zona rural, vocês sabem que é bem diferente dos trabalhos que temos na zona urbana, não é isso? Então, lavrador é um dos trabalhos que tem na zona urbana, na zona rural, que é o lavrador, né? O lavrador, ele se dedica ao quê? Ao cultivo da terra, certo? O lavrador, ele se dedica à agricultura e ao cultivo da terra, não é isso? Então, peões, ele cuida de quê? Ele cuida dos animais. O trabalho dos lavradores estão sendo substituídos por quem? Por máquinas, não é isso? Então, depois que chegaram as máquinas, substituíram bastante os peões. Não só os peões, como outro qualquer trabalho, como os lavradores, né? Os lavradores que se dedicam à agricultura, eles foram substituídos pelas máquinas. Aquele leiteiro que tirava o leite da vaca, então tem máquinas que o substituem. Ela mesma puxa, a máquina mesmo puxa o leite da vaca sem precisar manual, né? Pessoas trabalhando nessa parte. Então, foram substituídos por máquinas como tratores, colhedeiras, não é? Semeadeiras, debulhadeiras, tudo isso são máquinas que substituíram as pessoas. Então, com isso, houve o quê? Muito desemprego. E, por conta desse desemprego, vieram para o quê? Para a zona urbana, né? Para ver se lá tinha mais trabalho, porque foram substituídos por máquinas, né? As pessoas foram substituídas por máquinas. Na página aqui, 363, que vocês têm, onde tem aqui a parte opções de trabalho na zona rural, página 363, que eu passei para casa. Então, nós temos que um problema, né? Outro problema aqui, no terceiro parágrafo que vocês têm aqui. Outro problema é que muitos trabalhadores rurais não têm terra própria para plantar, não é isso? Então, o que é que acontece? Assim, eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários. Então, essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalhador rural do campo para as cidades, né? Eles saem do campo e vêm para cá, que é justamente o êxodo rural. A saída de pessoas do campo para a cidade. E eles têm esperança de encontrar neles melhores condições de trabalho. Aqui, né, na cidade, melhores condições de trabalho. Então, poderia acontecer isso, mas era o quê? Poderia eles tomar, né, tornar mais desenvolvida. Assim, eles não vão precisar de pessoas que saibam trabalhar com aquelas máquinas,
Porque as máquinas também precisam de uma pessoa, mas de uma pessoa assim, que saibam trabalhar com elas, né? Que sejam especialistas naquela máquina. Então, eles precisam de pessoas que estudem sobre aquela máquina, sobre aquele trabalho. Porque aquelas pessoas que ficaram sem trabalho é porque também não sabem manusear aquelas máquinas, certo? Agora, eu quero que vocês coloquem na página 365, em classe, página 365, que é a agricultura, né? Que vamos falar um pouco sobre a agricultura, que também é um trabalho da zona rural. Então, nós temos, né, o trabalho no campo, na página 365. Colocaram em classe e a data de hoje? Então, nós temos, a agricultura é o quê? É uma atividade, não é isso? Uma atividade econômica que produz o quê? Alimento para a população e matéria-prima para quê? Para a indústria, não é isso? Agricultores, lavradores e camponeses são os trabalhadores que preparam o solo, certo? Cuidam da plantação e fazem a colheita. Então, são essas pessoas que plantam e que colhem, né? Elas fazem o plantio e elas mesmas fazem a colheita. Além do trabalho dos agricultores, a atividade agrícola depende muito do tipo de quê? Do solo e do clima. Porque se o solo e o clima não forem bons para aquelas plantações, então não vão ter bons resultados, né? Então, há plantações como a cana-de-açúcar que se adaptam melhor ao clima quente e úmido. Outras, como o trigo, adaptam-se ao clima mais frio. Alguns tipos de solo são mais adequados para o plantio de determinadas espécies. O solo de terra roxa, por exemplo, é o melhor tipo para o cultivo do café, o solo de terra roxa. Enquanto o massapê é o ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o solo da terra roxa é para o plantio do café. E o massapê é para o plantio da cana-de-açúcar, né? Então, é necessário preparar o solo para as plantações com muito cuidado, por meio de uma série de operações agrícolas, como a adubação. O que é a adubação? É a prática utilizada para fertilizar o solo. Então, eles preparam, eles cavam a terra, eles misturam a terra, né, adubando, para que a planta cresça saudável, não é isso? Com nutrientes. A irrigação molha terreno seco. Então, a irrigação é o quê? É tirar água do terreno onde tem, tirar água de onde tem para colocar onde não tem. Então, eles fazem o quê? Eles colocam encanação, eles fazem tudo para que a água daquele, se tiver bem longe, mas se tiver um riozinho, né, que tenha água, então eles fazem com que aquela água seja transportada para aquela terra que não tem água. Então, é irrigação, certo? Ele tira a água de onde tem para colocar aonde não tem. A drenagem retira o excesso de água do solo, né? A drenagem é o quê? Já está dizendo drenar, é retirar a água para não ficar acumulada, porque vocês sabem também, se tiver água demais, o que é que vai acontecer? A planta morre, né? Nem seca demais e nem muita água. Por quê? Acontece que se tiver muita água acumulada, a plantação termina morrendo. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem a drenagem, que é a retirada da água, né, de solo encharcado. O combate à praga, evitando o uso excessivo de agrotóxicos. Vocês sabem que eles têm que combater a praga, que é justamente gafanhoto, formiga, né, que atacam as plantações, matam, né, eles destroem. São animais nocivos que causam prejuízo ao homem. Então, eles precisam
evitar que esses animais, né, ataquem as plantações. E para isso eles utilizam agrotóxicos. Mas eles têm que utilizar agrotóxico de uma maneira que o agrotóxico não faça mal. Porque uma verdura, uma fruta com agrotóxico, ele pode fazer mal à nossa saúde. Então, como ele diz aqui, né, evitando o uso excessivo. Usar, mas não demais, né? O agrotóxico que faz mal para a saúde, que é veneno, né? As curvas de nível em terrenos inclinados, que impedem que camadas férteis do solo sejam eliminadas com a chuva. Então, tudo isso, vocês verem que são processos que eles, né, eles utilizam para o trabalho no campo, para a agricultura. Tudo isso eles utilizam, eles trabalham utilizando justamente esse trabalho direitinho para não prejudicar a agricultura, certo? Então vocês verem que é um processo, né? É um processo, porque eles têm 1, 2, 3, 4, 5 processos para que a plantação saia saudável. Então tudo isso eles veem, está seco demais, então usa irrigação, faz a irrigação. Tem água demais, está encharcado, faz o processo de drenagem, não é? Tem muita praga nas plantas, então usa o processo do agrotóxico, mas não tanto para não atingir nossa saúde, não nos prejudicar. E as curvas de nível também, que é feita naqueles terrenos, né, inclinados, que eles saem fazendo aquelas curvas de nível para plantar, né? Então, tudo isso são processos que vocês verem que eles têm no campo. Antigamente era tudo feito à mão, mas hoje em dia já temos máquinas apropriadas para fazer esses trabalhos, né? Sem precisar tanto da pessoa em si para estar cavando, né? Aqui já tem aquelas máquinas já que sai cavando, fafando a terra. Antigamente era na enxada, mas agora já tem justamente máquinas para fafar a terra sem precisar o homem ter tanto do trabalho para cavar as terras. Certo, gente? Então, por hoje é só, certo? Estamos encerrando por aqui. Vou deixar para vocês, né, um vídeo para vocês assistirem, certo? Sobre a família. Então, ó, um cheiro, um bom final de semana e aproveitem, tá certo? Em casa, com a pipoquinha, assistindo o vídeo, como vocês puderem aproveitar com os seus familiares, ok? Então, cheiro e até segunda, se Deus quiser. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai.
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.